Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com curtas animadas do Beto, agora nos dedicando ao direito processual penal. Você sabe qual que é a nossa missão, você sabe o que a gente está focado na Unesp. Direto ao assunto, se inscreva, ok? Enfim, é isso mesmo, já estamos entregando o resultado. O foco desse canal é trazer de maneira divertida, de maneira animada, o conteúdo dos concursos. Tem milhões de matérias, milhões de professores, e eu sou apenas mais um, ok? Então, a ideia é a gente trazer alguma de uma forma diferente aí para todos nós aprendermos juntos. Então, vamos lá, direto ao assunto. Aqui está o último edital da Banca Vunesp, right? Só para a gente se orientar. Banca Vunesp cobra direito penal, processual penal, ok? Processual civil, direito administrativo, direito constitucional e aí vai. Nesse momento nos dedicaremos ao processual civil, né, o código do processo penal, corrija Roberto, o código do processo penal. Neste momento estaremos trabalhando aqui, gente, ok? E é claro, sempre com os resumos, muitos resumos para a gente conseguir absorver esse conteúdo aí de maneira simples, de maneira divertida, ok? Gente, a primeira parte que a gente vai começar aqui a falar é dos impedimentos. Depois a gente vai fazer a leitura da lei, mas nesse momento a gente vai falar dos impedimentos. Olha para a telinha aqui, ó, tá vendo? Ó, impedimentos, né? O juiz não vai funcionar, né? Vamos dizer assim, o juiz não vai atuar naqueles processos onde em outra instância ele já se pronunciou-se de fato de direito, nos processos em que ele for defensor, advogado, né? Ele for parte do Ministério Público, ele foi autoridade policial, ele também não pode atuar nesses processos em que ele foi auxiliar da justiça, que ele foi perito, então ele pode, né, de repente, era do Ministério Público, fez o concurso e aí foi para ser juiz, e aí aquele processo que ele estava trabalhando lá no Ministério Público continua aí no tribunal, né, gente? E aí ele foi e não vai poder atuar nesses processos em que ele atuou como testemunha. Essa parte aqui, ó, gente, é decorar, porque cai demais na prova. E a gente acaba errando porque tem muitos detalhezinhos, né? O juiz que foi auxiliar da justiça, que foi perito, que foi defensor, que foi advogado, que foi do Ministério Público, que foi autoridade policial, que pronunciou-se sobre o assunto, que foi testemunha. Olha só a quantidade de coisas que eu já falei. O juiz também, né, não pode atuar nos processos em que tem em linha reta ou colateral até o terceiro grau, parente ou consanguíneo, né? Ele que tenha funcionado também órgão do Ministério Público, que for parte ou interessado, então o processo é dele, é da mulher dele, é do filho dele, é do vô dele, enfim. E também não pode atuar nos processos, né, no juízo coletivo, ele está ali numa turma do STF e quem está julgando é o irmão dele, é o primo dele, parentes, né? No juízo coletivo também não pode, tá, gente? Aí ele tem que sair, ou ele sai ou o parente dele sai, ok? Veja, uma atençãozinha aqui que a gente já está puxando o assunto de suspeição. Vamos lá. Sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, em linha reta ou colateral, terceiro grau, parente ou consanguíneo que sustentar a demanda ou responder a processo, ok? Isso aqui é suspeição. A gente está falando que se o juiz for em linha reta colateral, parente, consanguíneo, aí é impedimento. A gente tem que prestar muita atenção nesses detalhezinhos aqui, tanto do primeiro
como do segundo, porque a suspeição aqui, esses detalhezinhos pode atrapalhar a gente na hora da prova, tá? E a gente vai falar de suspeição agora. Vamos lá, suspeição, enquanto o impedimento, ele é taxativo, é o que está escrito aqui, tá? Ele é testemunha, ele foi testemunha, não pode, ele é auxiliar, não pode, ele ele é parente, não pode, tá bom, gente? Suspeição é exemplificativo esse rol, é o que está aqui, só que pode ter mais também, outros fatos que a gente vai comprovar que o juiz é suspeito. Por exemplo, amigo, inimigo, não pode. Aconselhado, ter aconselhado qualquer da parte, for credor, for devedor, for tutor, curador, também não pode. Linha reta, colateral, terceiro grau, consanguíneo. Atenção aqui, ó, sustentar a demanda ou responder a processo que tem de ser julgado por qualquer das partes. Aqui é suspeição. Ele é sócio, acionista da sociedade interessada, ok? Né? Que responde por fato análogo, que teve controvérsia ali, né? Ele já responde por fato análogo que teve controvérsia. Cônjuge, ascendente, descendente, responde por fato análogo que teve controvérsia, ok? Divorciou, cessou, casamento, aí é suspeição, né? Salvo descendente, aí a gente está falando de suspeição, mas veja aqui, ó, não funcionará como juiz o sogro, o padastro, o cunhado, o genro ou enteado, entendeu? Então aqui, quando ele fala não funcionará, ele já está falando uma questão de impedimento, não é? Então vamos continuar aqui, gente. Isso aqui cai demais na prova e é treino, ok? Muito treino. Então a gente vai treinar mesmo, bastante. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. Até aí, tudo bem. O juiz não poderá exercer jurisdição, veja, ó, não pode jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge, parente, consanguíneo, linha reta, colateral, aqui ó, linha reta, colateral, parente, consanguíneo, até qual grau? Terceiro grau. Então, geralmente cai dessa forma. Dificilmente às vezes cai colocando alguma explicação. Mas, por exemplo, funcionando parente, linha reta, colateral, até terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. A gente está falando de impedimento, ele está falando aqui um rol taxativo. Isso aqui não pode, tá? Ele não poderá exercer a jurisdição em que ele próprio houver desempenhado qualquer das funções ou servido como testemunha, que ele tenha desempenhado a função de defensor, de advogado, de órgão no Ministério Público, inclusive como testemunha, ok? Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou direito sobre a questão. Então ele foi juiz em outra instância e aí foi promovido lá para o Tribunal Regional e o processo foi para lá também. Ele se pronunciou, não pode, ele está com aquele processo agora, né, gente? Impedimento para ele. Ele próprio, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim linha reta colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte diretamente ou interessado no feito. Então, linha reta colateral, então, veja aqui no primeiro, tiver funcionado seu cônjuge, parente, consanguíneo, afim, ele vai em linha reta colateral até o terceiro grau. E aqui agora no inciso 4º, ele fala, ele próprio, seu cônjuge, consanguíneo, afim, em linha reta colateral, por parte, né? Então, ele pode ser parte, na verdade não pode ser parte, aqui um exemplo. Mas também se algum dos parentes dele for parte, ok? Nos juízes coletivos não poderão servir no mesmo processo juízes que forem entre si parentes. Deu as turmas do STF, as outras turmas aí do Tribunal Regional. E aí não pode funcionar parentes entre si. Por quê? Porque a gente conversa com os nossos parentes, a gente tem uma inclinação, e aí não pode, nesse caso tem que ser impedido, né?
Ok, gente? Eu não falei aqui, ó, da suspeição também, ó. Aplicam-se também essas regras aqui de impedimento aos serventurários. Dá um print na tela, ok? Depois vai ter aquela parte só dos resumos, vai ser curtas Código do Processo Penal, assim como já está aí disponível curtas normas da Corregedoria. Continuando, o juiz dar-se-á por suspeito, se não fizer, pode ser recusado. A gente está falando aqui de suspeição. Então, o juiz tem que falar: olha, eu não posso participar desse processo, porque quem está nesse processo é o meu melhor amigo, é o meu inimigo capital. Também não pode. Aí ele tem que se dar por suspeito, entendeu? Né? No caso do impedimento ali, ele já não vai atuar. Aqui ele tem que falar: ó, eu não posso ser parte desse processo. Se ele, seu cônjuge, ascendente, descendente, tiver respondendo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, aqui ó, fato análogo, né, quem? Parentes dele, né? Cônjuge, ascendente, descendente, estiver respondendo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder processo que tenha que ser julgado por qualquer da parte. Aí é suspeição, ok? E aí é que a gente tem que deixar muito separado aqui o que é suspeição em relação aos parentes, o que é impedimento, tá? Depois vou fazer um slide só disso aqui para a gente tentar entender, tentar decorar, porque isso aqui despenca na prova, menino, cai demais. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar a demanda, mas é só lembrar das palavras, ó, sustentar a demanda, né? Responde por fato análogo, sustentar a demanda, responde por fato análogo. É o que? Suspeição. Enquanto, aqui, ó, impedimentos, né? Impedimento, o juiz não poderá exercer, né? Tiver funcionado, essa palavra, então, responde por fato análogo, vamos lá? Responde por fato análogo, sustentar demanda, é suspeição. Agora, tiver funcionado, é impedimento. Então, só ficar atento a essas palavrinhas, porque geralmente a banca também cobra desta forma, ok? Continuando aqui, se tiver aconselhado qualquer da parte, se for credor, devedor, se for sócio, você vê aí que a questão da suspeição ela é um pouco chega a ser um pouco subjetiva, porque o fato dele ser sócio não quer dizer que ele vai atuar ali com parcialidade. Mas enfim, o que está na norma é que ele tem que ele vai ter que se dizer suspeito e ele não vai atuar nesse processo, entendeu? O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, padrasto, cunhado ou genro, ou enteado de que for parte no processo. Isso aqui despenca. Despenca demais. Por quê? Acabou o casamento. Então aí não tem o impedimento de suspeição decorrente cessa pela dissolução do casamento. Então, poxa, cessou pela dissolução do casamento, salvo sobrevindo descendentes, é os filhos, tá? Agora veja que se for parte no processo o sogro, padrasto, cunhado ou genro ou enteado, não pode, o juiz não vai atuar, ok, gente? Isso aqui precisa estar atento. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito, né, criar ali um motivo, acabar criando um motivo para que haja suspensão, para que o juiz me odeie. Então lembra ali, amigo, inimigo íntimo. Então eu fiz risquei o carro do juiz, fiquei muito pé da vida e risquei o carro do juiz de propósito. E aí eu vou falar, não, aquele juiz é meu inimigo íntimo. Posso declarar o juiz como suspeito? Veja, já está aqui ó, no artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la, ok? Vamos lá. Ao Ministério Público cabe o quê? Promover privativamente a ação penal na forma estabelecida nesse código e fiscalizar a execução da lei, certo?
os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, no terceiro grau, inclusive. Tá lá no resuminho, tá bom, gente? Tá aqui, ó. Tá no resuminho, dá um print. Se não deu print, não fica preocupado não, que vai ter esse resuminho para todo mundo aqui. E aí, bora se exercitar. É assim que a gente vai melhorando, vai crescendo nessa norma e vai todo mundo junto, ok? Vamos lá. A respeito do impedimento, da suspeição do juiz, a questão que cai demais. A respeito do impedimento e da suspeição do juiz, é correto afirmar que... O que, Adalberto? Deixa eu mudar aqui a minha telinha para todo mundo ler o que eu também estou lendo. Olá. O juiz estará suspeito por atuar em processo em que o próprio já tem atuado como autoridade policial. Então vamos lá, Adalberto, não tenha pressa. Importante você estar ciente aqui do que você está fazendo. Ele está falando o que, Adalberto? Ele está falando suspeito para atuar em processo em que ele próprio já tem atuado como o quê? Autoridade policial ou Ministério Público. Aí, nesse caso, gente, ele já participou do processo, ele foi parte do processo como autoridade policial e órgão do Ministério Público. E aí ele não é suspeito, ele é impedido. Vamos lá. As causas de impedimento e suspeição do juiz não se aplicam aos serventurários. Quem são serventurários? É você, meu querido, que está ouvindo esse doido que nem eu aqui falando. Não se aplicam impedimentos, suspeição, não se aplicam aos serventurários. Errado, porque se aplica, é saber, não é. Vamos lá. Mesmo dissolvido o casamento, ainda que sem filhos em comum, o juiz não poderá figurar em processos em que são parentes os pais e irmãos do ex-cônjuge. Os pais são quem? Cunhado, irmão, né? Do ex-cônjuge. Temos o gabarito? Temos, gente. Não pode aqui atuar naqueles processos em que houve essa relação aqui, ó, de parentesco de cunhado, enteado, enfim. Não pode. As causas de impedimento estão relacionadas ao ânimo subjetivo do juiz quanto às partes, né? Ânimo subjetivo. O que ele está falando subjetivo aqui, ó? Não está claro, definido. Depende da interpretação de cada um, é mais aberto, não. As causas de impedimento é um rol taxativo. Tá lá na norma e é daquela forma. Se já foi órgão do Ministério Público, se já foi policial, é o que está escrito ali. Ok? A D está incorreta. O juiz estará impedido de atuar no processo se ele ou seu cônjuge, seus ascendentes ou descendentes estiverem respondendo por fato análogo, cujo caráter criminoso haja o quê? Controvérsia. Ele está falando o quê? Impedido? Errado. Ele vai ser suspeito, ok? Gabarito ali. Gente, muito obrigado. Eu agradeço a Deus, agradeço a quem está ouvindo. E claro, nós estamos melhorando aos pouquinhos, estamos crescendo. Né, gente? Logo, logo tem mais matéria, mais exercícios. Direito processual penal, até daqui a pouco. Essa é só a primeira aula, tá? Não se desespere, não entre em pânico!